Sistema BEST de assentamento para ambientes industriais. Certifique-se de que possui todas as ferramentas e equipamentos necessários para a instalação, o que irá poupar tempo durante a execução. Indicado para áreas de produção industrial, onde o contato com produtos químicos é controlado, esporádico ou em baixa concentração e alta diluição. Os produtos que compõem o sistema BEST são Gaio Argamassa Pisos Industriais, cerâmica antiácida e peças especiais Gaio, Gaio Filme Protetivo, Gaio Rejunte Anticorrosivo e Gaio Clean. Antes de iniciar a aplicação, é importante conferir esquadros e níveis da área que será revestida, bem como referência de cor, bitola e tonalidade das peças que serão aplicadas. Utilizando pregos de aço e linha de nylon, demarque a área na horizontal e vertical. Com uma vassoura, faça a limpeza do substrato, removendo todas as impurezas que possam prejudicar a aderência da argamassa colante. Gaio Argamassa Pisos Industriais. Alto desempenho. Usar 4,4 litros de água para uma embalagem de 20 kg. Adicione os 4,4 litros de água em um recipiente plástico. Na sequência, vá adicionando a argamassa aos poucos. Misture a argamassa e a água até obter uma consistência homogênea. Para melhor homogeneização da argamassa, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. Importante: nunca adicione mais água do que a quantidade recomendada no amassamento. Não reutilizar a argamassa endurecida. O assentamento de revestimentos Gaio deve ser feito no processo de dupla colagem. Usando uma desempenadeira de aço dentada de 6 mm, aplique a argamassa no substrato, formando cordões regulares. Com a face lisa da desempenadeira dentada, aplique a argamassa colante no tardós da cerâmica e peças especiais Gaio, preenchendo-as completamente. Assente as cerâmicas e peças especiais de modo que, após a sua fixação, esta argamassa colante forme uma camada única e contínua entre as placas e substrato. Bata com um martelo de borracha para que a peça fique firme e toda preenchida de argamassa colante, sem espaços ocos. Lembre-se, as peças especiais, cantos e rodapés também devem ser aplicadas pela técnica de dupla colagem e alinhadas ao piso, com preenchimento de argamassa no tardós, incluindo o fundo de cada peça, mantendo um pano único. Nas placas que precisarem de corte, o arremate pode ser feito com a ajuda de um riscador com vidia para marcação e um cortador manual ou serra elétrica com disco diamantado para cortes em ângulos. Limpe a área da parede que será revestida. O processo é semelhante à aplicação nos pisos e também deve ser utilizada a técnica de dupla colagem. Aplicar a argamassa colante na base de maneira uniforme, primeiro com a parte lisa da desempenadeira e, na sequência, estender os cordões. Em seguida, aplicar a argamassa colante no tardós, verso das peças especiais ou cerâmica Gaio. A aplicação de peças especiais, como os cantos internos e externos, proporciona melhor acabamento para cantos e quinas das paredes, garantindo a facilidade de limpeza e asepsia da área. Importante: não esqueça de martelar cada peça com martelo de borracha, para acertar o alinhamento e pressionar a fixação entre as argamassas colantes. Logo após o assentamento, use uma espátula para retirar o excesso de argamassa nas juntas. Estes resíduos devem ser removidos antes do rejuntamento, para que o rejunte possa preencher completamente os espaços e aderir corretamente. Se o rejunte ficar fino, ele não terá a necessária resistência mecânica e poderá soltar. Gaio Filme Protetivo, pronto para uso. Apenas misture até ficar homogêneo. Importante: o Gaio Filme Protetivo é recomendado sempre que o rejunte for à base de resinas.
Após abrir a embalagem, use um cabo de madeira para misturar o conteúdo, até obter uma textura homogênea. Para facilitar a aplicação e manuseio, recomendamos que o líquido seja despejado em um recipiente plástico, semelhante aos utilizados em processos de pintura. Com um rolo de espuma, preencher toda a superfície da cerâmica no sentido diagonal. Importante: tomar cuidado para não preencher as juntas de assentamento que receberão o Gaio Rejunte anticorrosivo. O Gaio Filme Protetivo serve como desmoldante e, se ficar nas juntas, poderá prejudicar a aderência do rejunte. Neste caso, remova o filme das juntas antes do rejuntamento com o auxílio de um pano úmido. O intervalo entre demãos é de aproximadamente 3 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas e de temperaturas do local. Repita a aplicação, desta vez no sentido cruzado, segunda demão. Deixe secar por mais 3 horas e estará pronto para iniciar o processo de rejuntamento. Importante: não pisar com o sapato úmido e não arrastar objetos sobre o local aplicado, para não remover o filme. Gaio Rejunte anticorrosivo. Misture os componentes líquidos A e B quando houver, depois o componente pó C. Misturar os componentes da embalagem na seguinte ordem: misturar todo o conteúdo dos componentes líquidos A e B quando houver. Em seguida, adicionar todo o conteúdo do componente C, pó, aos poucos para facilitar a mistura. Para melhor homogeneização do rejunte, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. Importante: a quantidade de cada componente está descrita na etiqueta de identificação, que vem colada na caixa do produto. As proporções indicadas nunca devem ser alteradas. As juntas de assentamento deverão estar limpas e descontaminadas, sem sujeiras que possam prejudicar a aderência do rejunte, sem resíduos do Gaio Filme Protetivo. Aplicar o rejunte com uma espátula, comprimindo nas juntas. As juntas devem ficar completamente preenchidas e niveladas com a cerâmica. O processo de limpeza pós-rejuntamento deve ser iniciado enquanto o rejunte ainda estiver fresco. Gaio Clean, pronto para uso. O Gaio Clean do segmento industrial já vem pronto para uso. Utilize um recipiente plástico para fazer a limpeza. Com a ajuda de um pano limpo embebido em Gaio Clean, realizar a limpeza em movimentos circulares. Importante: tomar cuidado para não remover o rejunte e nem rebaixá-lo. Sempre que o pano estiver saturado de rejunte ou seco, deve-se lavá-lo no recipiente com Gaio Clean. Este é totalmente aproveitado. Importante: nesta etapa do processo, o Gaio Filme Protetivo não deve ser removido. Após respeitado o tempo de cura do Gaio Rejunte anticorrosivo, que varia entre 24 a 72 horas dependendo do tipo de rejunte e temperatura ambiente, inicia-se a segunda etapa da limpeza. É nesta etapa que o filme protetivo é removido. Lavar a superfície com água e esfregar com uma vassoura de piaçava ou enceradeira industrial, munida com manta abrasiva, até a remoção total do filme. O uso de Gaio Quartzo Malha 20 ou mesmo areia grossa pode ajudar no processo de remoção. Caso ainda fiquem resíduos de rejunte ou filme, será necessário enxaguar muito bem o piso, para que o rejunte não fique esverdeado, e remover os restos com o auxílio de uma espátula. Para mais informações sobre a empresa, produtos e serviços, entre em contato com os canais de comunicação Gaio. Televendas 11 24 23 26 26 ou pelo e-mail televendas@gaio.com.br. Suporte técnico 11 24 23 2600 ou pelo e-mail saque@gaio.com.br ou pelo Facebook, Instagram e YouTube.